TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, semana de quartas de final do Gauchão e hoje, terça-feira, é noite importante na Libertadores da América. Enquanto isso, o Internacional pensa no Campeonato Brasileiro, tem contratação à vista. É agora, no Papo de Boleiro. E as quartas de finais do Campeonato Gaúcho já começam agora, Diogo Bote, em cima do lance. Domingo se definiu os classificados e agora quarta já tem jogo. É a pedido do próprio Grêmio, né, Márcio? O Grêmio fez essa questão da solicitação para a Federação Gaúcha de Futebol, né, em virtude dessa partida. Ele não sabia o adversário ainda, mas até em virtude já da tabela da Libertadores, o Grêmio tem um planejamento de viajar um pouco antes para a partida lá contra a LDU, lá em Quinto, marcada para a semana que vem. Então o Grêmio pediu o adiantamento da partida de quartas de final para essa quarta-feira. Então enfrenta o Brasil de Pelotas, 19 horas e 30 minutos na Arena. Lembrando que é um jogo só, torcedor. Quem perder está fora, empate leva a decisão para os pênaltis. Poderia ser só mais um jogo do Campeonato Gaúcho, mas é o jogo de um time da Série A contra o jogo de um time da Série B do Campeonato Brasileiro. É verdade, vamos dizer assim, se tu pegar nivelamento ali, tirando o clássico Grenal, seria o jogo mais parelho, vamos dizer assim, dessa etapa do Gauchão, né? Mas realmente, eu estava olhando uma curiosidade, o Brasil de Pelotas ele só perdeu um jogo fora de casa. Foi nessa última rodada, penúltima rodada contra o Inter no Beira-Rio. O resto, ou ele venceu ou ele buscou o empate. Então, o Grêmio vai ter que se virar um pouco mais. Tomou aquele susto contra o Juventude no último final de semana, acabou empatando o jogo no finalzinho e vai ter que correr aí para fazer valer só o seu favoritismo contra o Brasil de Pelotas, que não vinha bem, mas nessa reta final acabou se afirmando na competição. E lembrando que o Grêmio tem alguns desfalques, né? Tipo, em virtude até de cachumba, Márcio. Pensa, ainda existe cachumba. Falam sim até em surto de cachumba dentro da arena, né? São 3 jogadores já que tiveram até um sapo enterrar nessa arena. É um vírus, né? A cachumba é um vírus. Sei lá o que é cachumba. Então, eu sei que primeiro eu fico um papudo. Começou com o Luan, depois o Henrique Almeida e agora o Ramiro. O Ramiro, inclusive, está fora da viagem para a Libertadores. O Grêmio tem um desfalque de peso, já que o Ramiro vinha se afirmando na lateral direita, mesmo que improvisado. Demonstrou o melhor desempenho que os 2 laterais e testado pelo Roger ao decorrer da temporada. Legal, o presidente do Grêmio não é médico, não? Doutor, vacina essa gurizada? Não, é aí que tá, vacina, até o médico do Grêmio mesmo comentou que será feito depois do retorno da viagem do Equador. Mais uns então pegar. Mais uns dias passa para mais 3, 4. É isso aí, o troço vai... Mas realmente é uma doença bastante que pode causar danos até, muitos danos se não for cuidado, de acordo com o próprio Grêmio ali, recolher, né, rapaz, ainda mais em uma... Arruma um caminho estranho. São um tratamento de 10 a 15 dias, assim que o jogador fica em stand-by, né? Não, tem que cuidar muito da cachumba, porque ela é perigosa. Bom, Diogo Bote, então, esse o Grêmio vai jogar, lembrando, reforçando que é um jogo só, né? Não pode bobear. Jogo só, exatamente. O Grêmio tem a vantagem de ter sido líder da primeira fase do Gauchão, decide em casa, né? Isso. Os 4 primeiros aí, tanto o Grêmio, Juventude, o Inter e o São José, faz essa primeira partida aí dentro dos seus domínios, então valendo a classificação. Lembrando, um jogo só, 19h30, amanhã, Grêmio e Brasil de Pelotas, nessas quartas de final. O segundo jogo, vai ter mais um jogo no sábado, o Inter joga no domingo e aí o Juventude parece que encerra a rodada aí na segunda-feira. É isso aí. Bom, e também tem jogo importante para o Grêmio, não é do Grêmio, mas é importante para o Grêmio, na Libertadores da América, ainda na noite dessa terça, né? Nessa noite aí, o complemento da quarta rodada, né, Márcio? O Toluca recebe a LDU lá no México e o Grêmio veste vermelho, né? A camisa do Toluca aí, porque o Grêmio aposta suas fichas que decide com o time mexicano aqui na Arena, então conta com uma vitória. O Grêmio, Toluca e LDU, se a LDU ganhar, amigo, a situação fica bastante complicada, porque a LDU vai a 6 pontos e pode garantir classificação já na semana que vem, em caso de vitória contra o próprio Grêmio, e em caso de resultados paralelos, aí lembrando que o Toluca tem o São Lourenço em casa ainda, o Grêmio pode chegar na última rodada já sem chance de classificação. Então o Grêmio veste vermelho, aposta pelo menos um empate aí do Toluca em casa contra a LDU nessa noite. Porque o próximo jogo do Grêmio é na altitude de Quito, exatamente. Esse jogo sempre é complicado. E os equatorianos vêm mordidos, né? Porque eles perderam pro Toluca jogando em casa. É isso aí.
Bom, além desse jogo da chave do Grêmio e do grupo do Grêmio, nós temos outros jogos hoje pela Libertadores da América. Vamos lá então, já daqui a pouquinho então, 19h30, tem o Huracan enfrentando o Sport em Cristal, 19h30 também para Deportivo Táchira e Emelec. O brasileiro em campo hoje, o São Paulo recebe o Trulidianos lá no Morumbi. O São Paulo que pode ser eliminado. Mal das pernas, se empatar essa partida, o São Paulo está fora. E às 21h45 também o Toluca enfrentando o LDU lá no México. Muito bem. E hoje já teve, né, Diogo? Teve, lembrando que o nosso programa é gravado durante a tarde, né? A gente não conseguiu acompanhar, mas estava Barcelona 0, Atlético de Madrid 1. Né? Eram 4 minutos do segundo tempo. Mas que barbaridade! Em Barcelona. Em Camp Nou. Quem tem Neymar, Messi, Suárez, Iniesta, Piqué, todo mundo. Piqué não é o de corrida, não, o outro zagueiro. Tá. E não adiantou o Atlético. A gente não sabe o resultado até o final aí, de repente a gente está falando bobagem, o Barcelona fez 6 no segundo tempo. São as máquinas, né? Não é o piloto, mas são umas máquinas. Quando a gente subiu aqui no terceiro andar do Jornal Informativo, estava 1-0 Atlético de Madrid. É isso aí. Bom, é o resultado. E o outro jogo que tinha hoje era Bayern. O outro jogo é Bayern e Benfica. Esse eu não estava apurando o resultado, estava vendo um jogo só. Se você gosta de assistir bons jogos de futebol, olha... E tem um tempinho à tarde, né? Também, amanhã tem, para 15 horas e 45 minutos, horário de Brasília, tem Wolfsburg e Real Madrid, PSG e Manchester City. É os jogos de amanhã. Barbaridade. Bom, enquanto isso, a gente fica com o nosso gauchão, o nosso brasileiro e o Internacional, que já está pensando no brasileiro. Antes de chegar ao brasileiro, Diogo Botti, vamos cumprir o esquecimento de ontem. Esquecimento não, porque aí a gente acabou ocupando o tempo todo, não deu tempo. Então hoje você vai ver os gols do Internacional sobre o coitado do Glória de Vacaria. Levou uma coça em casa. Acabou rebaixado agora. É isso aí, dá os gols do Inter aí. Rodrigo, cruzamento fechado, Rafael de novo, olha o chute Internacional chega lá com Vitinho. Marquinhos pegou, o goleiro pegou, Vitinho pegou a sobra. Bateu de prima com a perna direita, não deu para o goleiro Rafael Corrêa na defesa. Ele correndo lá para a direita, tentativa da jogada, sobrou,
Marcados os gols do Internacional, agora sim, coitado, o pessoal da Vacaria ficou comendo maçã lá e não deu nada além. A transmissão da televisão ali mostrava as prendas, os peão, tudo faceiro que tinham perdido. Tava aparecendo a televisão, mas tava ali, né? Tá valendo, né? Tá valendo. Enquanto o Glória vai pensar na segunda divisão do ano que vem, assim como o Lajadense, o Internacional já pensa no Campeonato Brasileiro, porque a demonstração do Campeonato Gaúcho não foi nada satisfatória. Né? Nessa reta final que o Argel conseguiu dar um padrão de jogo, vamos dizer assim, pro Inter, né? O Inter vinha de muitas dificuldades, principalmente na questão de transição de meio campo para o ataque, até de defesa para meio campo. Isso acabou sendo corrigido com mudança de posicionamento, depois que o Argel parou com aquela história de 3 meias avançados e um centroavante. Voltou a questão do losango, com o Anderson fazendo a diferença até para o Inter nessas últimas partidas. O retorno do Vitinho também foi muito importante. O retorno com gols, né, porque o Vitinho vinha jogando a temporada, mas estava enviando aquele jejum. Daí a gente brincou, 25 gols, vai ter que jogar mais uma porção de vezes. O cara já tem 5, né, em 4 jogos. Ainda vai ter mais uns 4 ou 5 pelo Gauchão, se passar, né? Se passar, tem a questão do brasileiro inteiro ainda, então, quem sabe a gente chega no final do ano e com a batido a meta. O Sacha queria também, acho que esse não vai dar. Tu também falando que é bom que tu fala, eu ficava lá fazendo gol. Né? Então, tô agorando. Agorando os caras, pô. Então, realmente, essa mudança tática, essa mudança de postura, aproveitando os mesmos jogadores, fez com que o Inter, vamos dizer assim, andasse um pouco mais, já que tem muita qualidade. A observação nossa aqui é o Andrigo, né, que surgiu muito bem aí, tá se afirmando no time titular, tem feito bons jogos e tem feito gols decisivos aí nessa chance que tem ganhado com o Argel. É isso aí, o Andrigo que já está há bastante tempo, né? Bastante tempo, sempre se falava na questão de promessa, mas nesse ano realmente ele estourou a idade de juniores e tudo mais, de sub-20, e agora o Andrigo está no profissional mesmo. Então chegou a hora de embalar, né? É isso aí, logo o Internacional faz dinheiro com o menino. Né? É do jogo. É assim que faz, né? Bom, mas o Internacional está de olho em jogador do Santa Fé. Tem. O Santa Fé ficou beiçudo lá, mas não quer fazer. É verdade, na verdade. Isso aí foi no início do mês até. Teve a questão, no início do mês de março, teve uma questão envolvendo que o Inter teria assediado o jogador. É o Juan Seiras, lá do Santa Fé. E aí, tipo, o presidente ficou bravo, que não sei o que estava conversando direto com o jogador, né? E tal, e aí emitiu nota dizendo que não sei o que, podia entrar na FIFA, aquele negócio todo. Só que o certo é que o próprio jogador deu uma entrevista lá na Colômbia dizendo que tem interesse em jogar no Internacional. Então, claro, tem a participação do Santa Fé na Libertadores, a gente tem que aguardar aí se o time classifica ou não, mas é um reforço bem possível aí de aparecer no meio do ano, lembrando que a janela internacional fecha em alguns dias. O Internacional precisa de um goleiro, já que o Alisson vai embora e precisa Danilo de mais Fernandes é o nome. É. O Juan Quinteiro, que é um jogador lá que está do Porto, jogou no Rennes emprestado, um jogador que vai chegar, o Inter negocia o valor do empréstimo. E o outro jogador interessante que o Pellegrini, até o diretor de futebol, esteve na Inglaterra negociando, é o Nicolas Lopes, jogador centroavante do Nacional, tem sido aí o algoz do Palmeiras aí na Libertadores, jogador que interessa, de apenas 22 anos, poderia também desembarcar em Porto Alegre. Esses são os nomes que podem estar... 2 meias, um atacante e um goleiro. Chega? Não, precisaria um zagueiro, né? Passa precisaria um zagueiro, né? Porque o Inter aí abriu o mercado para Léo Costa, Hever, Jackson, teria somente o Paulão e o Hernando aprovados, então acho que caberia a contratação de um zagueiro mais experiente. E esse Paulão é um perigo. Eu tô falando também, daqui a pouco ele vem e faz outro de bicicleta. Né? Falou. Bom, nós vamos voltar na quarta-feira, porque quarta, você sabe, tem Grêmio e Brasil de Pelotas, né? Um jogaço lá na Arena, que vai levar com certeza Pelotas, meia Pelotas, né? Porque a outra metade torce pro Pelotas. É verdade. Vai levar meia Pelotas. O Brasil leva rastros e pra onde for. É isso aí. Vamos para Porto Alegre acompanhar essa partida de futebol que vai definir já um das semifinais. Um semifinalista, exatamente. As outras são conhecidas depois lá no... Eu falei segunda-feira, mas é terça-feira o jogo do Juventude, na outra semana ainda. Apostinha, não? Apostinha? Tu vai apostar no Brasil ou no Grêmio? Aposto no Grêmio, eu acho que o Grêmio tem que fazer valer, principalmente jogando em casa. Beleza, aí, valeu o Grêmio então. Nós voltamos na quarta-feira, depois da redação informativa. Amanhã eu mudo a aposta. Ah, tá. Já vai estar em cima do jogo, né? Foi. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.